Vamos começar a nossa aula de hoje sobre os 4 cupidos de Hashem e, obviamente, a mitzvah de Gemilut Hassadim, a mitzvah que em português significa de bondade, tá certo? Pessoal, não tem como falar da bondade com os 4 cupidos de Hashem, que são eles, o pobre, o convertido, o órfão e o viúvo, ou a mulher, né, viúva. Não tem como falar disso sem a gente primeiro introduzir, explicar a fundo a grande mitzvah do Hesed, Hesed em português, bondade, ou Gemilut Hassadim. Gemilut Hassadim é aquele que age sempre com bondade, tá bom? Na conotação literal, é a mesma coisa do que falar bondade, Hesed. Pessoal, o Midrash, ele explica pra gente em relação à história de Avraham Avinu. Ele fala o seguinte, ele fala, olha como é que o Hesed é algo impressionante. Até mesmo Avraham Avinu, que em mérito da bondade dele, o mundo inteiro se beneficia. Eu, você, todos nós hoje nos beneficiamos da Torá, de um Deus, o monoteísmo, da compreensão da criação do mundo, por causa daquele monoteísta tzadik, que incursou aí nesse grande desafio de passar a sabedoria de Hashem com a sua Torá, nada mais nada menos do que ele, Avraham Avinu. Até mesmo ele, que em mérito dele, todos vivem essa mitzvah de bondade, recebem vida, podem ter o mérito de fazer teshuvah e se arrepender, até ele mesmo, Avraham, também precisou durante a sua vida de Hesed. A ideia do Midrash é dizer o seguinte, quando Avraham queria casar Yitzhak, o filho dele, ele pediu para Eliezer, o seu servo, ir até onde ele morava, em locais importantes, da onde estava a família dele, e buscar, muito obrigado Beto pelo cafezinho maravilhoso, e buscar uma cônjuge perfeita para seu filho. E Eliezer, o servo, durante o caminho todo, fala, Asei imi Hesed, faz comigo bondade Hashem, faz principalmente a bondade com meu dono Avraham, e a gente vê que até Avraham Avinu, aquele que sustentou o mundo com Hesed, ele também precisou em algum momento do Hesed. O que significa isso? Significa que a vida ela é baseada em bondade. A vida é baseada num consolo, é baseado num sorriso, num conselho, num abraço, numa visita, num ato de demonstração de amor, num sacrifício que você faça pessoal por outra pessoa. Então, Avraham Avinu, a gente vê que até ele mesmo também precisou do Hesed, mesmo sendo ele o pai da ideia bondade. A gente também fala na Amidah, na famosa reza que a gente faz 3 vezes por dia, a gente fala Baruch Atah Hashem, Magen Avraham. Bendito é você, Deus, o escudo de Avraham. Por que escudo? E por que se a gente fala a palavra escudo, a gente só fala isso em relação a Avraham? Por que a gente não fala bendito é você, Deus, escudo de Yitzhak, escudo de Yaakov, escudo do rei Davi? A gente só fala que Deus na Amidah é escudo de quem? Avraham. A resposta é o ensinamento no Zohar, na Kabbalah, que todo aquele que faz muita bondade, e às vezes quando ele faz até bondade cegamente, ele acaba ficando muito vulnerável à maldade dos outros. Ou seja, os outros conseguem machucar ele com mais facilidade, porque ele está muito exposto. Por isso, o Zohar fala que ele precisou, durante a vida dele, de um escudo especial. A esse escudo, a gente faz uma brachá diária. Baruch Atah Hashem, Magen Avraham. Bendito é você, Hashem, o escudo de Avraham. A gente aprende também que o Hesed, por mais que ele tenha que ser feito em abundância, ele também tem que ser tomado cuidado. Você não pode, por exemplo, fazer bondade com alguém que vai utilizar essa bondade para te fazer mal. Você não tem que fazer bondade com pessoas que vão usar da sua inocência para fazer proibições da Torá. Isso é o que a gente aprende da história de Avraham Avinu. Ele poderia fazer Hesed de forma cega, porque Hashem deu uma proteção especial, primeiro patriarca do povo judeu. Mas nós não podemos nos basear em qualquer coisa que acabe sendo considerado risco de vida. Mas, pessoal, a gente vê que primeiro a gente precisa entender melhor em qual denotação, em qual mitzvah a gente coloca a bondade. Em qual dos 613 mandamentos? Então, o Rambam, o Maimônides, ele fala que bondade, ele não é um dos 613, diretamente.
e sim que ele está conectado com Ve'ahavta lerecha kamocha, que é um dos 613 mandamentos que significa amarás ao próximo como a você mesmo. Não tem como você amar o próximo como a você mesmo sem estar fazendo a imensa mitzvah que é da bondade. Tá certo? A bondade é ela que traz para a gente a possibilidade de estarmos amando ao próximo. Então ela está ligada a ela. Fora que ela aparece em outras muitas mitzvot. Como, por exemplo, você precisa ajudar a levantar o peso do burro até do seu inimigo. Se o seu inimigo está no caminho, na estrada, e ele está com um carro tombado, que é a ideia de um burro, automóvel, e você mesmo, ele sendo teu inimigo, ajuda ele. Ele é teu inimigo, ok, você não gosta dele por algum motivo, talvez você até tenha razão de não gostar dele. Mas agora é hora de agir, faz bondade. E se está escrito que a mitzvah é feita com o inimigo, que dirá então quanto você deve fazer com o seu amigo? Tua bondade, ela está em várias mitzvot da Torá. O Rambam, o Maimonides, também assim explica que ele não é uma mitzvah à parte, ele está em muitas das 613 mitzvot. Aproveitando, pessoal, quem está ao vivo, fala Amém, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shakol yad varo. Tanto você que está ao vivo, quanto você que está me assistindo na gravação, sempre aproveita para o momento de estourar, relaxar, comer alguma coisa gostosa, beber algo gostoso, para enaltecer mais ainda o nosso estudo de Torá, para que ele seja doce e maravilhoso em todos os sentidos, tá bom? Estamos aí com 280 pessoas ao vivo. Galera, e é o seguinte, a gente também fala todo dia de manhã na Shaharit, na reza da manhã, a gente traz a primeira Mishnah, primeiro capítulozinho da Torá oral, do Tratado de Peá, que fala sobre os cantos da terra, o que tem que ser dado ao pobre, ao Cohen, ao Levi. E lá é falado o seguinte, muitas mitzvot, elas não têm limite, ou seja, elas não têm uma medida exata. É para você fazer muito e a recompensa dela é muita, é incalculável. Uma delas é a bondade, o Gemilut Hasadim, a tal ponto que está escrito lá, que Ohem perotehem ba'olam hazeh ve'keren kayemet la'olam haba. Em português significa que é uma mitzvah, a bondade, da qual a gente já come dos seus frutos nesse mundo, porém a luz dela, a faísca principal dela, chega no mundo vindouro. Toda a bondade que a gente faz nesse mundo, o principal dela, vamos ser recompensados no mundo vindouro. Porém, essa é uma mitzvah da qual já comemos do seu fruto neste mundo físico. Daqui a pouco a gente vai saber quais são os frutos que a gente come da bondade em geral e quais são os frutos que a gente come mais ainda quando a gente ajuda os 4 cupidos de Hashem, que a gente colocou aí. Pessoal, a gente tem que saber o seguinte, galera. A Gemara, em Tratado de Sukkah, ela fala o seguinte, se vier alguém te dizer o que é bom na vida e o principal que Hashem exige de você, saiba que a resposta sempre é bondade, Hesed. Assim fala a Gemara, Tratado sobre Sukkah, que quando alguém quer te ensinar o bem, ou quer dizer a você o que Hashem, Ma Hashem doresh mimcha, o que Hashem exige de você, saiba que a resposta sempre é bondade. E a gente vai ver por que ele é o núcleo do mundo, por que ele é o núcleo das mitzvot como um todo. Por que quase todas as mitzvot da Torá têm alguma ramificação ou alguma ligação já direta com o Hesed, com a bondade. Pessoal, a gente aprende na Gemara, também de Tratado de Sukkah, que a mitzvah de bondade ela é maior até do que a tzedakah, do que a caridade que se faz especificamente com dinheiro. A Gemara em Maser de Sukkah fala por quê? E ela mesma responde, por que a bondade ela é maior mesmo do que a caridade? Então, eles trazem um versículo para refletir cada uma dessas duas mitzvot. E a Torá fala que quando você faz tzedakah, ele está ligado a zriá, a semear. É como se você estivesse pegando uma semente de uma maçã e semeando na terra. Isso é comparado ao ato de fazer caridade. E o ato de fazer bondade, ele é o bishata ketziri, que em português significa a hora que você colhe, na hora da colheita que você retira os frutos para usufruir. Vem e conclui a Gemara. Veja só, quando você fala que na hora de semear, é dúvida se aquela semente vai virar uma fruta ou não.
talvez aconteça algum problema, talvez algum bicho embaixo coma, talvez o vento não ajude, não importa o quê. Quando você vai semear, é dúvida se você vai chegar a ter o fruto ainda ou não. Mas na hora da colheita, que você pega a fruta, é certeza que você tem ela completa na mão. Daqui a gente aprende que a tzedakah ela tem um mérito, que é comparado a semear, mas a bondade tem um mérito muito maior, porque ela é garantida, igual a colheita que se faz em cima de um fruto já existente. Então a Guemará vem dizer para a gente quanto é maior o Hesed. Não só isso, vem a Guemará também, Tratado de Sukkah, e fala, em 3 situações diferentes, a tzedakah, a bondade, o Hesed, ela é maior do que a caridade com dinheiro, com a tzedakah. Primeiro, o Hesed, a caridade, você só pode fazer com dinheiro. Já a bondade, você pode fazer bondade por bondade, você pode fazer com dinheiro, você pode fazer com o seu próprio corpo, indo com os pés visitar alguém, um sorriso, um abraço, um conselho, uma ajuda, ir com a pessoa abrir uma conta de banco, trazer uma coisa da cozinha para ele ficar mais satisfeito com sua visita. Então você pode fazer em muito mais formas. Número 2, a Guemará fala, a tzedakah, que é a caridade, você só pode fazer com o pobre. Já a bondade, você pode fazer tanto com o pobre, quanto com classe média, quanto com o rico, quanto com o milionário. Você pode fazer com qualquer pessoa de qualquer padrão financeiro. Vem o terceiro motivo que a Guemará nos dá. A tzedakah, que é a caridade, você só pode fazer com pessoas vivas. Você dá para uma pessoa que está viva, isso é caridade. Já o resto da bondade, você também pode fazer com pessoas que já faleceram, limpando a lápide de onde ela faleceu, recitando o Kadish para a elevação da alma, estudando Torá para a elevação da alma, ou seja, você pode ajudar também quem não está vivo. Pessoal, isso a Guemará, ela te dá a base dos 3 motivos do porquê que o resto é maior. Mas você pode começar a continuar refletindo sobre o assunto, você vai ver que tem mais motivos. Eu vou te dar um exemplo, está escrito em outro lugar. A tzedakah, você só pode fazer em dias de semana. Já a bondade, você também pode fazer em Shabat, em dias de festa. Você não pode mexer em dinheiro durante o Shabat. Você não pode pegar dinheiro durante o Shabat e falar, toma para o seu aluguel. Toma para você ter o que comprar de comida para as compras do mês. Mas bondade, você pode fazer durante o Shabat, durante Yom Tov. Deixa eu ajudar você a carregar, você ir andando até a sinagoga. Deixa eu carregar o seu talit. Deixa eu pegar uma água gelada para você. Enfim, todos os tipos de bondade que puder passar pela sua cabeça, você pode fazer também em Shabat. 4 motivos estão mudando por que a bondade ela é maior do que a tzedakah. Agora, pessoal, a gente também aprende no Talmud Yerushalmi, porque na Guemará, que é a discussão da Torá oral, tem a babilônica, que é a principal, e tem a de Jerusalém, que não é a principal. Como você fala, o estudo de Jerusalém é menos importante que o da Babilônia? Não é que é menos importante, mas a maior parte do povo, depois da destruição do primeiro templo, segundo templo, ele esteve na Babilônia, onde hoje em dia é o Iraque. Então lá se desenvolveu de forma concreta mais estudos de Torá, porque havia em quantidade maior número de sábios. Vem o Talmud Yerushalmi e fala o seguinte, quer outra coisa também? A gente encontra um passuco, um versículo, ligado ao ato da caridade, onde está escrito Tzedek lebinei banim, caridade para o filho dos filhos. O que a Guemará interpreta? Que o mérito do ato de você pegar uma caridade e dar para um pobre, principalmente começando por alguém da família, vizinho, bairro, e assim você vai chegando mais longe, primeiro os pobres mais perto de você, a gente ajuda, a Torá fala. Quando você faz tzedakah, a caridade, aquele mérito vai te proteger para a tua vida toda, tá? Para sempre, enquanto tiver com forma de alma depois da vida também. Vai servir para a vida toda dos seus filhos e também para a vida dos seus netos. Até aí vai o mérito da sua caridade. Vai até você a vida toda, seu filho e seu neto. 3 gerações. E o versículo que a Guemará traz para falar o mérito de fazer bondade, como está escrito, Hesed me'olam ve'adolam. A bondade ela é desde sempre até todo o sempre. Para dizer a Guemará que um ato de bondade seu pode salvar a vida do seu tataraneto. Ou seja, de 20 gerações depois, alguém pode ser salvo, alguém pode ter o mérito de deixar de ser secular e voltar para uma vida de Torá e Mitzvot, por causa da bondade que uma pessoa fez 20 gerações antes. Não há limites para a bondade. Daqui nós estamos começando a explicar também
essa Mishnah que nós falamos do Tratado de Peah, que fala que não há limites, que a gente já come do fruto da bondade nesse mundo. Aonde a gente come do fruto na bondade desse mundo? Em todos esses casos que a gente está dando para vocês. Que a tzedakah, ela dura durante 3 gerações, e já a bondade pessoal, ela dura para sempre, para todas as gerações. Agora, pessoal, o que é interessante, Baruch Hashem também com mais de 310 pessoas mais ou menos ao vivo. Uma coisa interessante também é o seguinte, o Midrash, que é uma das formas de explicar a Torá, fala que quando Avraham foi enterrar sua esposa, na Parashá Haye Sarah, ele foi enterrar ela na Me'arat HaMachpelah, que é lá a caverna das duplas, onde está Adão e Havá, Avraham e Sarah, Yitzhak e Rivka, Yaakov e Leá, porque Rahel é a única que está enterrada em outro lugar, por outros motivos que a gente até já falou em outras aulas. Pessoal, Avraham chegou até os Bnei Het, que inicialmente Bnei Het em português é filhos do pecado. Pessoas que são malandras, né? Sempre estão tentando tirar vantagem. E quando veio Avraham e falou, eu quero enterrar minha morta, os Bnei Het falaram, pode enterrar de graça. Por mais que eles queriam escutar de Avraham, que ele queria pagar, para aí sim, os Bnei Het falaram um preço muito alto, que no caso, no final das contas, foi 400 moedas de prata, que daria para comprar apartamentos, muito caro. Daí vem o costume de pagar caro para enterrar um morto em qualquer cemitério do mundo. Veio da história da Torá de Avraham. Vem o Midrash e fala, veja quantas vezes está escrito, no caso de Avraham para enterrar sua esposa, quantas vezes está escrito filhos de Het, que é o nome do povo, que aceitou enterrar a esposa de Avraham. Está escrito 10 vezes. O Midrash vem dizer, por que 10? Para dizer que até os Bnei Het, não fazendo a bondade de coração, não fazendo com o maior dos intuitos, no fundo tinha uma malandragem por trás, mas mesmo que, no final das contas, eles fizeram um ato de bondade, isso equivale como se a pessoa na hora estivesse cumprindo os 10 mandamentos da Torá. E a gente sabe que os 10 mandamentos da Torá estão ligados com os 613 mandamentos. A Kabbalah explica que os 10 mandamentos, eles são como se fosse o Avot HaMitzvah, os pais da mitzvah, né? Principalmente o primeiro e o segundo mandamento, como Tânia explica na ramificação, que eu sou o teu Deus, que tirei do Egito, é o primeiro mandamento, está ligado aos 248 mandamentos positivos, e não tenha outros deuses, está ligado com os 365 mandamentos proibitivos. Agora, a gente vê que em todos os ramos do mundo nós vemos a bondade. Já, pessoal, a gente vai falar sobre os 4 cupidos de Hashem, por que se bondade nós temos que fazer com todos, qual é a demonstração que a Torá nos dá, que nós temos que fazer muito mais com os 4 cupidos de Hashem, que é o pobre, o convertido, a viúva e o órfão. O Midrash, em outro lugar, ele fala, a recompensa, o mérito de quem age com bondade, Hesed, é incalculável, é para sempre. Você quer uma prova disso? Você, telespectador, uma prova? Seguinte, veja Moshe Rabbeinu, o homem mais importante do mundo. A Torá diz quantos nomes ele tinha. A Gemara diz Sheva Shemot, 7. Ele tinha 7 nomes diferentes, Moshe. Bastante nome. A gente só aprendeu a escutar o nome Moshe quando ele foi receber a Torá. Hashem falou Moshe. O nome que Hashem usava, que o povo judeu usa, que ficou para sempre, é Moshe. Vem a Midrash e fala, quem deu esse nome a Moshe? A filha do faraó, a famosa Batia, que depois se converteu, e o nome dela virou até um nome judaico. Batia, filha do faraó, pelo fato dela ter esticado a mão com as servas dela, e salvado Moshe Akatan, Moshe pequenininho no cesto, e ela deu o nome Moshe, já que ela salvou a vida dele, esse foi o nome que Hashem fixou para todo sempre. Agora pensa comigo, ela na época que deu o nome para Moshe, ela não era ainda tzadeket, ainda não era uma justa, ela era filha do faraó, estava intrometida e circulada de idolatria, ainda não tinha se convertido, estava afundada ainda na vida de proibições, e mesmo assim, pelo fato dela ter salvo Moshe, o nome que ela deu a ele, Moshe, é o que ficou para sempre. O Midrash fala, olha a prova de que bondade é algo grandioso.
para dizer que Hashem não se importa só com a bondade dos tzadikim, dos sábios, justos e pessoas completas. Ele se importa com a bondade, o hesed de cada um e um do mundo. O Midrash também fala em outro lugar que Hashem prefere a tua bondade simples até mesmo do que os vahim vekorbanot, até mais do que as oblações e os sacrifícios que os justos faziam. O Midrash traz especificamente o nome do rei Salomão, o rei mais sábio, sabedoria absurda, justo, absurdo, grandioso, sem palavra, quanto ele era tzadik. O Midrash fala, diz a Kadosh Baruch Hu, Hashem, Deus, Hashem vem e diz, eu prefiro um ato de bondade entre um filho meu para com outro filho, mesmo sendo ser humanos simples, até mais do que todos os oblações e sacrifícios que o rei Salomão fez. Vamos fazer as contas de quanto ele fez? Ele pegou 22 mil vacas e fez de oblação para Hashem. Não só isso, como ele pegou mais 120 mil entre cordeiros, carneiros, cabritos no geral, e também fez. Fora todos os outros sacrifícios que ele fez no primeiro templo. Junta tudo isso, sendo feito por um grande justo e sábio como o rei Salomão, Hashem vem e diz, eu prefiro um ato de bondade entre uma pessoa simples e outra, isso é maior para mim, até mesmo do que as oblações dos sacrifícios do rei Salomão. Pessoal, não para por aí. Tem mais coisa para falar em relação à grandeza dessa mitzvah. Não só isso, como a Gemara no Tratado de Jerusalém, Yerushalmi, fala, Misha mita'asek be-hasadim ma'arich yamav. Em português, todo aquele que se ocupa com atos de bondade, com Gemilut HaSadim, ele vive muito. Muito. Você vê o Hafetz Haim, o grande tzadik Ashkenazi, que escreveu o livro compilado mais organizado da história do mundo sobre a proibição de falar mal. Ou seja, não fale mal, não cause mal ao próximo, fale bem dos outros. Tudo isso, todo o livro do Hafetz Haim reflete qual mitzvah também. Bondade. O Hafetz Haim, se eu não me engano, viveu mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Porque todo aquele que se ocupa com a mitzvah de Gemilut HaSadim, que é fazer bondade, ele tem tempo estendido de vida. O próprio Eliyahu Hanavi, o profeta Eliyahu, ele escreve no livro dele chamado Tana Devei Eliyahu, que é um livro onde traz muitos ensinamentos dele próprio, Eliyahu Hanavi. Estava uma vez sentado num Beit Midrash, numa casa de estudo de Torá em Jerusalém. Chegou um aluno e perguntou para Eliyahu Hanavi uma pergunta que qualquer criança que leia a história da Torá vai ter essa curiosidade. Só que às vezes a gente fica meio sem graça de perguntar. O que ele veio e perguntou para Eliyahu Hanavi? Falou, Rav, por que as pessoas antigamente viviam tanto? Adam Arishon 930, Lemer 777, Matusalém 969. Nós temos pessoas que viveram muito tempo. Por que Eliyahu Hanavi? Hoje em dia as pessoas vivem pouco, 60, 80, com muita dificuldade de 120. Por quê? Eliyahu Hanavi veio e respondeu para ele. Porque o motivo que Hashem criou o mundo foi para as pessoas fazerem bondade. Então Hashem falou, vale a pena dar uma vida longa, até perto dos 800, 900 mil anos, para que as pessoas vivam o ato da bondade. Já que eu vi, principalmente na geração do dilúvio, que o mundo inteiro começou a se corromper, esquecer a bondade, e muito pelo contrário, roubar, fazer maldade, que é o contrário do conceito da bondade, eu diminuí o tempo da vida para a média máxima 120. Por mais que alguém viva 121, isso não quebra nenhuma regra da Torá, a média máxima 120. Ou seja, o Eliyahu Hanavi fala, se o mundo sempre continuasse a fazer coisas boas, mitzvah, vem comer em casa, vem tomar um café quente gostoso, você está com frio, toma um casaco, toma o meu casaco, eu não estou com tanto frio, toma o meu. O mundo se manteria com uma vida esplêndida e longa. Isso que o Eliyahu Hanavi vem e explica para o seu aluno. Pessoal, a gente aprende também na Gemara em Ketubot. Ketubot é um tratado da Torá oral,
da discussão da Torá oral, que fala sobre o casamento. Ketubot. Lá na página 66, a Guemará diz a seguinte questão. O que fará a pessoa para manter o seu dinheiro igual a comida é mantida pelo sal? Como a pessoa faz para conseguir manter o seu dinheiro conservado, com bênção, mantido, igual uma comida é conservada com o sal? Pessoal, 350 pessoas aí ao vivo. E aí, vem a Guemará e fala, ou ele pega do mutante, do dinheiro que ele tem, pega um pouco, ou 10%, ou pode ser um pouco mais, tudo tem que ver. Tem que perguntar a um rabino se acima de 10% é permitido dar ou não. Porque Hashem também se importa com o seu dinheiro. Ele não quer só sair dando, ele se importa também com você, ele não quer que você também deixe de ter para a tua família. Por isso que a Torá fala 10%. Fora isso, você pode fazer de tzedakah, que é diferente de 10%, por mais que é um canal só. Todas as leis sobre caridade de 10%, eu tenho uma aula inteira no meu canal do YouTube só sobre isso. Você pega sempre desse mutante para fazer bondade e para fazer caridade. A Torá fala que dessa forma você está fazendo como se fosse um seguro financeiro. Você está garantido que esse dinheiro vai ter bênção, não vai acabar e também vai ter muitos frutos. Porque, pessoal, a Torá, ela é direta, ela é pragmática. Ela não vem com esse papo fofo de dizer dinheiro? Para quê? Vamos tocar violão na praça? É o bastante. Não. A Hashem fala, você precisa para se manter. Só toma cuidado para não se corromper. Toma cuidado para não querer dinheiro demais, porque a pessoa começa a só pensar em materialismo. Todo exagero faz mal. Agora, é óbvio que você tem que se importar com a tua casa, com as contas, com o conforto da sua esposa, da casa. Isso é óbvio. Isso é Torá. Tem outras religiões que batem na tecla de a gente ser elevado, quase sair flutuando. Pode deixar que flutuar, depois de morrer, a gente vai flutuar bastante já. Depois de morrer, a gente vai sair voando por aí, flutuando. Mas enquanto a gente está vivo, a gente precisa de uma roupa, a gente precisa de uma comida gostosa, saudável, não precisa de exageros, mas a gente precisa. Então, é bom pedir para Deus pelo seu sustento. O judaísmo é reto e direto à verdade, sem politicamente correto, sem um monte de frases falsas para ficar mais bonito. Direto ao assunto. Pessoal, então, a Guemará disse que é um seguro financeiro do dinheiro que você tem, sempre procure fazer tzedakah, caridade, e bondade. Bondade pode ser diferente de tzedakah. Às vezes você pode falar, eu vou comprar um ramo de flores lindo, eu vou visitar um doente. Eu não estou dando para ele dinheiro. E muitas vezes aquele doente não é pobre. Ele precisa de um amor, de um carinho, ele precisa de um abraço, às vezes um presente para mostrar que você lembra dele, um chocolate. Nem sempre está ligado à quantia de financeira, está ligado ao amor, a carinho. Isso é o que dá brahá para o mundo. A Guemará vem e diz também que o mundo inteiro ele sobrevive, recebe a luz dos atos de bondade que um filho de Hashem faz com outro. Não importando se esse filho de Hashem é um grande sábio ou uma pessoa simples. Da onde a gente sabe disso? Simples. Veio o Zohar Kadosh, o livro fundamental da Kabbalah, e pergunta, por que Hashem criou o mundo? Quem me acompanha, ou acompanha outros rabinos sérios, sabe a resposta. Qual o motivo que Hashem criou o mundo? Para fazer bondade. Se Hashem está sozinho, ele não tem com quem fazer bondade. A partir do que ele cria, desde o ser humano até um mosquito e uma formiga, agora bondade 24 horas por dia, para o mundo inteiro. Então, qual que foi o motivo da criação do mundo? Bondade. Quando nós agimos com bondade, nós estamos sendo o reflexo do motivo da criação do mundo. Nós estamos nos conectando lá com o primeiro homem do mundo, que é Adão e Rishon. Até com o conserto do pecado dele. Porque quando Deus falou para ele, dessa árvore da sabedoria do bem e do mal, não coma, é porque, em outras palavras, se você comer, vai ser ruim. Vai ser ruim para quem? Para você, para a criação, para os seus filhos. Então, quando uma pessoa faz uma proibição da Torá, ele também está deixando de ser bondoso. E aqui eu abro um parênteses para falar para vocês sobre a importância do judeu que está me assistindo, todos vocês, do cumprimento das mitzvot todas, e de você, Benei Noach, fazer as 7 leis, todas as suas ramificações. Porque a bondade verdadeira não é a que a gente acha que é bondade. A bondade verdadeira é aquela que Hashem fixa como bondade.
Quando Hashem fala, reza para Hashem, come kasher, ele está falando para você, em outras palavras, faça bem a você mesmo. Aquele que come kasher, quando vai ter o seu filho, a alma vem muito mais pura. Você está sendo bondoso com o seu filho. O seu filho vai ter menos problemas espirituais, vai ter mais bênção. Ou seja, todas as mitzvot estão ligadas à bondade. Ou com você mesmo, ou com o próximo, com seus familiares e filhos. Mas, especificamente, bondade, que é aquele ato direto de, quer um café? Senta, por favor. Nossa, a cadeira não está tão boa, senta nessa que é mais gostosa, mais confortável. Nesse ato direto de bondade, Hashem fala, o mundo inteiro recebe brahá. Porque se o mundo não está fazendo bondade, Hashem fala, peraí, o motivo que eu criei o mundo foi para isso. E o mundo não está fazendo bondade? E se o mundo está fazendo bondade, eles estão tocando no principal motivo, no coração da estrutura elementar do pensamento de Hashem, do porquê que ele criou o mundo. Esse é o nível gigante de quem faz bondade. Pergunta o Zohar Kadosh Kabbalah. Quem é aquele que pode ficar tranquilo no tribunal espiritual diariamente e no tribunal espiritual de Rosh Hashanah, da qual o povo judeu e o mundo inteiro são julgados, e também Yom Kippur? O que fará o homem e ele poderá ficar tranquilo? Bondade. E um nível de bondade mais alto, que é Zikui Arabim. Zikui Arabim é aquele que não só está fazendo bondade com o próximo, como a bondade dele é fazer com que o próximo consiga fazer uma mitzvah. Então ele dá um livro de Torá de presente. Ele se importa em pegar folhas de coisas de Torá, ele distribui. Quando ele sabe que tem algum dia do ano que tem uma mitzvah específica, ele pode ter amigos que não vão saber dessa mitzvah, não vão nem lembrar que agora é a época do ano que se faz. Ele liga para o amigo e fala, olha, chegou a época do ano que se faz tal. Agora tem a brahá em relação à lua. Agora tem a brahá do sol, que se faz a cada 200 e poucos anos. Amigo, tal. Devolveu o livro no lugar, numa casa de estudos, para que a pessoa, quando vai levantar e achar o livro, ache com facilidade. Toda bondade que você faça, mais ainda quando essa bondade está ligada em ajudar os outros a fazerem mitzvah, qualquer nível, esse cara, o Zohar Kadosh, fala que está no topo. Ele está no topo. Porque se ele se importa em ajudar todos, ainda mais em fazer com que os outros cheguem no propósito do mundo, que é a Torá e a mitzvot, então é Hashem no dia do julgamento, Rosh Hashanah, o que ele vai dizer para a pessoa? Poxa, eu também te amo. Eu quero que você continue mais tempo vivo. Eu quero que um filho meu como você continue no mundo agindo, fazendo Torá, fazendo mitzvot. Fora que eu quero falar para vocês, antes já agora, entrar nos 4 cupidos de Hashem, que na verdade está ligado a tudo que a gente já está falando que é bondade. Muitas pessoas hoje em dia falam em investidor de bolsa de valores. Interessante. Você bota o seu dinheiro numa empresa que está em alta, o seu dinheiro cresce em juros, você pode retirar só os juros e viver do resquício que sai, não mexe no mutante, vive da mesada que sai dali e ganha um bom dinheiro, legal. Toda a ideia física, eu e Liel, pelo menos eu tento me acostumar ao seguinte, estou longe de ser perfeito, bem longe, mas eu tento fazer uma coisa legal, quero ensinar para vocês. Toda regra que ela traz vantagens no mundo físico, tente colocar essa mesma regra no mundo espiritual. Então, alguns anos atrás, como é que eu abri o projeto Neshama? Eu nunca contei isso. Como é que eu abri o projeto Neshama, que ajuda pessoas, o pobre, ou pagar aluguel, ou pagar mensalidade de estival, kipá, tzitzit, principalmente para pessoas próximas aqui que eu posso dar em mão, que é mais fácil. Como abrir? Como começou? Quando uma vez eu pensei em pegar nem que fosse R$100, uma época, e botar na bolsa de valores. Estava lendo bastante sobre esse assunto. Falei, peraí, se você pega R$100, bota numa bolsa de valores, ela vira 200, enquanto você está dormindo, imagina você pegar uma mitzvah, botar numa bolsa de valores espiritual e ela também florescer sozinho. Enquanto você está dormindo, aquela mitzvah está ganhando frutos. Falei, então vou abrir um projeto, Neshama. E não precisa ser um projeto grande, com cartazes, não precisa ser nada de uau. Projeto Neshama. Vou começar, uma pessoa vem, ele precisa dar tzedakah. Dá projeto, passa por um tefilim. Não sei o que, também vai para minhas aulas de Torá, que são 2 projetos diferentes. E no final das contas, o número de pessoas está se beneficiando. E aí um judeu recebe um tefilim. E aí um dia no Brasil ele vai visitar a avó doente
Ele no hospital bota o tefilim e faz uma reza pela avó. Essa reza que ele fez pela avó está ligada ao projeto Neshama. E está ligado a quem ajudou o projeto Neshama. Ou seja, o ato de bondade ele também tem que entrar no nível de investimento de bolsa de valores. Onde uma bondade ela vai ganhar frutos, ela não tem fim. Então todos vocês que se importam em escrever coisas estourar nas redes sociais, fazem muito bem. Em compartilhar vídeos estourar como esse meu, não só o meu, de todo rabino, que tem que primeiro ver se ele é sério e ortodoxo, passar a compartilhar vídeos estourar, grupos de WhatsApp, botar texto estourar, toda hora fazer bondade, se importar com o próximo, com o público, com o próximo, com o público. Às vezes você coloca uma coisa de estourar no seu WhatsApp, nas redes sociais para um grupo, e você, ninguém comentou. Porque o ser humano é um pouco preguiçoso, então ninguém comenta, não fica toda hora, parabéns, obrigado. Às vezes ninguém te agradece. Vai passar o teu 120, você vai saber o quê? Casos que aconteceram com o nosso projeto Neshama. Que o livro que eu estava numa época distribuindo sobre Shalom Bait, que é ter paz entre o marido e a esposa, do Rav Shalom Arush, que é um rabino Breslev. Uma época o projeto Neshama, eu estava distribuindo esse livro. Uma vez, eu fiquei sabendo isso em vida, mas poderia saber que eu só ia saber disso depois de 120. Me liga uma pessoa, fala, Rabino, quero te falar uma coisa. Eu vi que tem um símbolo aqui do projeto Neshama, de um livro que eu recebi. Falei, que legal, que bom, mas não sou eu que botei o dinheiro. É alguém que botou o dinheiro e chegou em você. Mas eu quero te agradecer. Eu falei, por quê? Ele falou porque eu estava já marcando com a minha esposa para a gente se divorciar no tribunal rabínico. Com 2 filhos. A gente não estava mais gostando um do outro. Quando eu peguei esse livro de 400 páginas, lotado de conselhos da Torá para ter uma vida boa entre o marido e a esposa, eu comecei a falar, peraí, existe cura para o nosso problema. Passou alguns meses e nosso casamento voltou. E hoje em dia ele está estabelecido, ele está estável, em mérito do livro do seu projeto que chegou na minha casa. Olha, pessoal, como é que qualquer ato de bondade, você nunca vai saber todas as ramificações maravilhosas que ele tem. Então esse é o melhor investidor do mundo. É aquele que faz bondade com o público, vai dormir e as mitzvot ficam se fazendo sozinhas. Olha que coisa maravilhosa. Todos nós podemos fazer isso todo dia. Agora, pessoal, a gente obviamente também pode aprender do primeiro. Quem foi o primeiro do mundo a fazer Hesed foi Hashem. Então, tudo que a gente tem na vida é por causa da bondade de Hashem. Você come, você tem corpo, você tem 5 sentidos, enxerga, fala, olha, escuta. Quais são todos os méritos que você tem? Tudo que o seu corpo dá para você. Bom, tudo que o seu corpo dá para você, ele só existe por um motivo, pela bondade de Hashem. Prazer que você tem comendo, bebendo um café, vai no banheiro, qualquer tipo de prazer, de alívio, qualquer, é por causa da bondade de Hashem. Então veja o quanto é crucial a bondade, ela está em todos os assuntos da tua vida. Então faça você também, de todos os assuntos da sua vida, bondade. Pessoal, eu quero falar um pouco dos 4 cupidos de Hashem e daqui a pouco terminar com uma história que você vai ficar boquiaberto depois de você escutar. Você vai cair para trás. Espero que não. Modo de falar, de cair para trás tão legal. Pessoal, os 4 cupidos de Hashem. O mais óbvio que aparece sempre em primeira instância na nossa mente é o pobre. O pobre, a gente não tem que se importar qual o motivo que ele é pobre. A gente não está nesse mundo para julgar. Ele não trabalha direito. Ele falta o trabalho. Ele parece muito saudável para quem está pedindo dinheiro. Hoje em dia tem gente que tem câncer. Ele consegue andar, consegue fazer tudo, parece que ele está ótimo, mas ele está desesperado. Ele tem que, às vezes, pagar uma cirurgia de 100 mil reais, que não tem emprego, ainda mais com os impostos malditos que existem hoje em dia com os governos corruptos, o cara não consegue pagar. E a gente ainda está lá, mas talvez ele é mentiroso. A gente tem que, na hora de dar tzedakah, caridade, a gente tem que fazer um mínimo de julgamento. Óbvio que a gente tem que analisar básico. Se vem alguma pessoa caindo no chão cachaça, falando, me dá dinheiro, infelizmente, grande chance para cachaça, você não é obrigado a dar. Muito pelo contrário. A Torá fala que você não pode dar. Mas se você, num julgamento mínimo, já está vendo o que ele está dizendo, é para comida. Não precisa agora mandar um espião para ver se ele realmente comprou comida. Você não pode ser responsável por tudo que acontece nesse mundo. Ajuda. Dá tzedakah. Faça a bondade.
A primeira coisa, que a primeira pessoa que a gente tem que ajudar, muito importante, é o pobre. Ele é o primeiro cupido de Hashem. Se esses 4 cupidos de Hashem, o pobre, o convertido, o órfão ou a viúva, se eles choram para Hashem, a Torá fala que o choro deles chega mais rápido do que qualquer choro no mundo. E se Hashem escutar o choro de um desses 4, porque você causou sofrimento nesse um desses 4, problema sério. As consequências são complicadíssimas. Não vou dizer irreparáveis, porque para tudo nesse mundo tem até chuva o arrependimento, porém, são consequências catastróficas. Nunca a gente pode mexer com o coração, com o bem-estar de um pobre, viúva, convertido. O pobre já está muito claro. A Torá fala que o pobre, paupérrimo mesmo, ele é comparado a uma pessoa morta, porque ele não consegue mais fazer nada, como se fosse um morto. Ele precisa que você carregue, ele precisa que você traga, às vezes, comida na boca dele, ele não tem mais como fazer nada sozinho. E óbvio que você tem que ajudar. Óbvio também que depois que a pessoa começou a voltar a ter saúde, bem-estar, em vez de você dar o peixe, você tem que procurar dar a vara, para que ele tenha independência financeira, saia para trabalhar, isso é óbvio. Porque muitas pessoas estão acostumadas a pedir dinheiro, ele depois se acostuma, e vira um vício. Mesmo que ele já está conseguindo ir atrás sozinho, ele não quer mais. Ele viu que é tranquilo. Ele pode ligar e falar, olha, está faltando dinheiro. Na verdade, nem está tanto. E ele acaba virando um vício. Problema. Mas, de forma geral, ajudar a pessoa a se estabelecer. Depois dá a vara. E com a vara ele vai pescar os peixes dele. O pobre é o óbvio. Depois, pessoal, a gente fala da viúva. A viúva, ele é a pessoa, tanto o homem quanto a esposa, que ele perde o seu cônjuge. Não importa a idade dele. Porém, todos eles são considerados viúvos. Mesmo se um marido perdeu a esposa com 90 anos de idade cada um, também ele é um viúvo. Você tem que ter muito mais agora bondade com ele. Ele estava acostumado uma vida inteira com a esposa a vida inteira com o marido. Obviamente que um dos dois vai embora antes, esse é o comum natureza do mundo. E agora ele está se sentindo sozinho. Mãe ele não tem mais com 90 anos, pai ele não tem mais com 90 anos, muitas vezes irmãos ele não tem. Filhos pode ser que ele não tenha. Ou pode ser que ele tenha, são afastados. O quanto a gente precisa ajudar essas pessoas. Esse é o viúvo, o óbvio. O órfão é principalmente a pessoa que é criança ou adolescente e que ele ainda não se estabilizou na vida. Muitas pessoas já me perguntaram, Rabino, mas quando que é órfão? Porque todo mundo perde o pai um dia. Esse é o natural. Se o pai perde o filho, é uma maldição muito grande. Não é bom. Por outro lado, é um conserto da alma. É um castigo que a gente chama de maldição, mas por outro lado ele vem consertar a alma do pai e da mãe. Tem um lado maravilhoso. Infelizmente, ninguém quer que seja dessa forma. Deus me livre. E nos livre. Mas, a partir do momento que uma pessoa perde os pais enquanto ele é bebê, criança, adolescente, ou ainda não se transformou em independência mínima, ainda tem 16, 17. Então ele é um órfão que a gente tem que tomar muito cuidado com o coração dele, porque o coração dele é mais sensível do que qualquer um. E às vezes, a gente vai dar um fora na pessoa, às vezes a gente vai fazer uma piada ligada a pai e mãe, ele não tem pai e mãe, e o rasgo, a flecha que a gente está causando de dor no coração dele falando isso é muito grave. Se a gente já fez isso, e lembra, a gente tem que correr para pedir desculpa, mesmo que foi há 20 anos atrás. Se a gente já fez isso há 20 anos atrás, pode ser que os motivos que a gente não está sendo abençoado hoje é por causa disso. Aí você pode começar a entrar em desespero, que não é o correto. Falar, mas talvez eu já fiz isso. Mas você não consegue lembrar? O esforço de lembrar é o que você pode fazer. Você não pode agora saber tudo. Hashem sabe tudo. Então, se você não consegue lembrar, no máximo pede desculpa para Hashem de forma geral. Hashem, se eu uma vez fiz isso, causei mal, ainda mais aos 4 cupidos de Hashem. Hashem, eu peço muito perdão, eu recebo somente chuvá. Se for da graça dos teus olhos, bom os teus olhos, me faz lembrar para poder ir diretamente pedir perdão. Conversa com Hashem, pede desculpa para Hashem. O caso do órfão que a gente está falando, ele é um dos casos mais graves, pessoal. Um dos casos mais graves. Porque a pessoa sente que ela não tem chão no mundo. A gente sabe que crescer educacionalmente falando, só com mãe ou só com pai, quando os pais são separados, já vemos problemas. Que são muito difíceis de cobrir. Porque o pai é difícil de conseguir ser pai e mãe. E a mãe é difícil também cobrir o papel do pai. Mas quando a pessoa é órfã, é um grito que ele tem dentro da alma que ele não consegue contar para os outros.
O grito que ele tem dentro da alma dele 24 horas por dia, ninguém entende. A não ser que ele esteja na mesma situação. E a essa pessoa você tem que ajudar, presentear, abraçar, entender. Normalmente as pessoas que são órfãos desde cedo, quando eles ficam mais velhos, adulto, eles choram com mais facilidade, são sensíveis, têm complexos de inferioridade. Não fica julgando ele, não fica analisando ele. Muitas vezes a pessoa do seu trabalho, a pessoa da sua faculdade, a pessoa do seu convívio, que ele apresente dificuldades, ou não é muito social, ou é aquela pessoa que parece dar trabalho, talvez, procure saber, talvez ele é um órfão. E não precisa do seu julgamento, ele precisa da tua ajuda. Porque se ele é órfão e você ainda fica julgando mal ele, você está frito. Porque você está mexendo com os protegidos de Hashem. O único que aqui não é tão óbvio, mas precisa ser explicado a fundo, é o convertido. Todo aquele que se converte inicialmente, ele é o cara mais feliz do mundo. Um não-judeu, quando se converte para a Torá, para a mitzvot, vira judeu. Ele é judeu igual a qualquer um. Igual a qualquer um. Inicialmente, ele ganha na Mega Sena espiritual. Justo, ele ganhou algo. Os outros 3 perderam. O pobre perdeu o dinheiro. A viúva perdeu o marido ou a esposa. O órfão perdeu o pai ou a mãe. Veio o convertido, justo, ele ganhou. Mas ele está num lugar novo que ele não conhece. Muitas vezes a pessoa que se converte para o povo judeu, a pronúncia dele não está acostumado na hora de rezar o hebraico. Mesmo que ele já é uma pessoa maravilhosa para se converter. Não sabe as leis direito. Quando alguém vai falar de pai e mãe, ele fica, tudo bem, eu também tenho família, mas meus pais às vezes são idólatras. Então toda hora eu estou pisando em ovos na hora de falar da minha família. Quando alguém pergunta o meu sobrenome, às vezes eu não sei o que falar, porque o convertido sente mal em falar um sobrenome que parece às vezes até que está ligado a alguma cultura idólatra, ele sente vergonha. Por isso que em Israel, as pessoas podem até no documento botar um sobrenome judaico. Mesmo que ele não nasceu judeu, ele se converteu, mas ele tem um sobrenome judaico. Para quê? Para ele não passar por nenhuma vergonha, não se sentir mal. Ou seja, tudo que o convertido agora está vivendo, ele está vivendo como um estrangeiro, ele veio de fora para dentro. Então imagina um estrangeiro chegando na sua casa, ele não sabe a língua, ele se veste diferente. Ele tem tudo inicialmente para que as pessoas de má índole aproveitem para fazer chacota ou coisas assim. Essas pessoas estão fritas. Pessoal, estão fritas no pior do que eu quero dizer, no sentido mais pejorativo. Essas pessoas estão ferradas. Porque quando uma pessoa vem e se converte, você tem agora 2 mitzvot de amar o próximo. Você tem a mitzvah de amarás ao próximo como a você mesmo, e você tem a segunda mitzvah que é amarás o convertido. Então o convertido você tem que amar ele duplamente, porque ele precisa do amparo. Alguém me ajuda, como é que eu faço? Como é que funciona o hebraico? Como é que funciona morar em Israel? Eu não tenho amigos ainda, eu quero casar. Então, é muito importante que venha a nossa ajuda. A mesma coisa eu falo, estamos aí com o pessoal, 380 pessoas ao vivo, a mesma coisa com pessoas que se converteram, não esquecerem de ajudar os outros que querem se converter de coração. Óbvio, pessoal, que eu como rabino, eu falo para vocês também. Hoje em dia, é muito comum uma pessoa falar que quero me converter, mesmo quando ele não sabe ainda o que ele está dizendo. Não é por maldade, mas ele não sabe as consequências, não sabe ainda o peso da responsabilidade, não sabe que não tem volta, depois que se converter não tem mais volta, não dá para não ser mais judeu. Então, até por bondade com ele, você tem que mostrar o quanto é difícil, mostrar um pouco de empecilho, e depois tudo que você puder ajudar, porque naturalmente já é difícil. Mas a pessoa quando vai e se converte, ele não pode esquecer, ou de olhar para o lado e falar, olha, aquele cara também quer se converter. O que não pode acontecer é uma pessoa se converter e depois ele ficar, eu agora já sou judeu, aquele lá quer se converter, o problema é dele, ele tem que fazer o esforço dele, eu sofri muito para me converter, agora ele tem que sofrer também, como se fosse menosprezo. Isso não pode partir de ninguém. Nem da pessoa que nasceu de mãe judia, nem da pessoa que se converteu. É por isso que é tão importante a bondade que a gente tem que fazer. Óbvio que bondade não significa ter todas as soluções. Eu falo mesmo como Elial, no meu caso particular. Pessoal, as pessoas falam, Elial, eu quero me converter. Por exemplo, eu não sou um rabino que trabalha com conversão. Eu não tenho ligação, eu tenho ligação indireta, mas não direta com o tribunal rabínico.
E às vezes eu também tenho as mãos meio atadas. Mas dentro do possível, todo mundo tem que ajudar. Olha, estuda esse livro. Se você só está querendo se converter há 5 meses, espera um pouco, se acostuma com as ideias. Pode ser que tem muita coisa que você não vai querer para se converter. Quando puder, junta um dinheiro. Vai juntando desde agora, se você já está certo que quer se converter, para vir um dia para Israel. Aí você abre a pasta no Tribunal Rabínico de Jerusalém. Aí vai demorar por volta de 1 ano o processo todo. Então pense se você pode ficar 1 ano em Israel, ou você fica parte em Israel, parte no Brasil, e tenta juntar um dinheiro para passagem. Tenta ver companhias que dividem, e muitas vezes, passagens sem pegar juros. Começa a pensar se a sua profissão pode valer em Israel, porque a taxa de desemprego aqui é só 2%. Aqui tem emprego para todo mundo. Talvez você pode, durante a conversão, trabalhar e conseguir se manter. Pensa em lugares que você pode estudar. Yeshivá, menina Midrashá, se você já é casado, onde você pode assistir aula. Corre atrás disso. Mas o que não pode é facilitar. Digo você para você mesmo. Eu quero me converter, mas é difícil fazer da forma ortodoxa, então eu vou pegar aqui qualquer lugar que esteja escrito Shalom, porque tudo hoje em dia é Shalom. Shalom, 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 porque é a palavra em hebraico todo mundo conhece. Vou em qualquer lugar reformista, vou em lugares que não são aceitos pelo Tribunal Rabínico de Jerusalém e me converto, não é bom? Tem pessoas também que teoricamente estão fazendo a conversão inicialmente ortodoxa, mas elas não têm todas as bases da lei judaica para fazer aquela conversão. O rabino não recebeu o veredito e não recebeu a propriedade, o direito de fazer conversão. Aí o tribunal rabínico não reconhece, e aí pela lei judaica não recai a conversão. Aí a pessoa depois vai ficar sempre vivendo só em comunidade fechada onde ele mora, mas quando ele for para outro lugar ele não pode participar. Não vale a pena. É muito pior ficar dando 1000 voltas do que fazer direto, a certa. Conversão ortodoxa em Israel. É só em Israel que tem conversão ortodoxa? Não. Também tem na Europa, também tem no Canadá, tem nos Estados Unidos. Mas se você já vai sair do teu país, muito melhor Israel, porque você também vai ser beneficiado disso. Estou aproveitando aqui para dar uns toques para as pessoas que querem se converter de todo o coração. Saber que, primeira coisa, você quer se converter? Infelizmente, hoje em dia, passagem aérea é a coisa mais cara que existe. Então a pessoa tem que juntar R$50 por mês, R$100 por mês, de acordo com a possibilidade, ele vai juntando, principalmente para passagem e para as primeiras semanas para onde ele vai morar. A partir daí, ele tenta usar a profissão dele para logo começar a trabalhar. O salário mínimo aqui em Israel é bom e a pessoa começa a se manter até ele terminar a conversão. E aí, que mérito para o povo judeu, que mérito, que bondade para com o povo, uma pessoa que se converte morar em Israel, se puder, melhor ainda em Jerusalém. Enfim, são toques que eu estou querendo dar para você, para sempre procurar um melhor, para fazer a conversão perfeita, ideal, correta, sem ter dor de cabeça depois. Porque depois a dor de cabeça custa muito. Às vezes você vai se considerar judeu, a tua comunidade pequena vai, mas não valeu realmente para Deus, não valeu para o tribunal de Israel. Aí quando você tem um filho e vai tentar botar no colégio judaico, não aceita, porque quando ele for olhar o tribunal rabínico não reconhece, e não é culpa do colégio. E vai ficar um mar de sofrimento que eu já conheço e acompanho de muitas pessoas. Galera, bondade é a base do mundo. Se você quer uma segulá garantida para ter maior tempo de vida, agir sempre com bondade. Bondade tem que fazer parte do teu dia a dia. Sempre. Se você quer ter um seguro financeiro entre você e Hashem, para o teu dinheiro sempre estar guardado, e o que não tem, virá que tem, e ter brahá, tzedakah e bondade. E se você também quer que Hashem te proteja de coisas ruins, e traga brahot para os seus filhos e para o mundo inteiro, bondade. Bondade é a mitzvah que é a cara do povo judeu. O Maimônides Rambam fala, vou falar isso, contar a história rapidinho para terminar a aula. O Maimônides fala, se um judeu ele é cruel, não tem bondade dentro do coração dele, leva ele para o tribunal rabínico mais perto para estudar a árvore genealógica dele, porque ele não deve ser judeu. O Rambam fala que se você nasceu no povo judeu principalmente, Hashem depositou dentro da sua alma uma ligação com as mitzvot. Não pode ser que você não se importa com o próximo. Não pode ser que você é ruim, que não age com bondade. Se for, pode ser que você não é judeu.
E quem não é judeu e é Bnei Noach, para ele ser um reflexo da Brahá de Hashem, é a mesma coisa. Um Ben Noach só é Ben Noach quando ele tem bondade com ele. Se ele é um cara mau, um cara que odeia o próximo, fala mal dos outros, faz guerra, não é bom. Guerra eu digo de maldade, não guerra que às vezes é necessário para se proteger. Foi guerra, está sempre fazendo guerra na família, guerra entre os filhos, guerra entre... Então ele também não está representando a Brahá dele. Para terminar, pessoal, uma vez uma mulher, muito pobre, ela trabalhava como cozinheira de uma yeshivá, uma casa de estudos de Torá em Israel. Não em Jerusalém, em Israel. Quando acabava o almoço da yeshivá, ela era muito pobre, ela pegava o resto dos pratos que sobravam dos alunos, botava num saco e levava de almoço e janta para os seus filhos. É muito pobre. Vou resumir. Uma vez veio um aluno que era extremamente bagunceiro, gostava de falar besteira. Ele chegou no final do almoço, viu ela fazendo isso, falou, então você fica roubando comida da yeshivá? Está errado. A comida é da yeshivá, você não pode roubar. Aí a mulher ficou muito sem graça, com humilhada, falou, não, é para os meus filhos quando sobra. Aí o menino falou, não importa que sobra, que é para os teus filhos, tem que deixar aqui. Enfim, a mulher foi para casa, foi humilhante para ela. Esse garoto cresce, esse que humilhou a mulher, consegue ter bênção na vida, casa, mas não vem filho. Ele tenta filho, passar 1, 2, 3, 4, se não tem filho, todos os tratamentos do mundo, não. Pega a bênção de rabino, não. Todas as segulot da Kabbalah ele tentou, não vem filho. Até que na época ele foi no Steipler. Steipler é um tzadik ashkenazi, o pai do Rav Haim Kanievsky, que é o maior rabino ashkenazi vivo hoje em dia na cidade de Bnei Brak. E o Steipler, o pai, cabalista, recebeu o jovem e teve um feeling, teve assim uma... Olha, talvez você fez mal a alguém, causou mal a alguém, e esse mal que você fez, ele está agindo contra você até hoje. Ele pensou, não via nada. Até que ele lembrou, Hashem deu a brahá, porque às vezes ele podia não lembrar, Hashem deu a brahá para ele, a bênção dele lembrar daquela mulher. E falou, olha, que estúpido que eu fui, que moleque que eu fui lá e falei qualquer coisa, eu não sei se eu estava irritado, ou realmente eu não tinha características boas e hoje eu melhorei, enfim, se arrependeu. O rabino falou, não é o bastante se arrepender. Vai lá, procura ela. Ele foi na yeshivá, ela não trabalhava mais na yeshivá. Ele foi, conseguiu encontrar onde ela morava, achou a casa, bateu na porta. A mulher própria abre a porta e o menino falou, você lembra de mim? A mulher falou, não. Eu sou o menino que estava na yeshivá. A mulher falou, também não lembro. Eu que falei para você que você estava roubando comida da yeshivá. A mulher ficou branca, fechou a porta na cara dele. O menino falou, pelo amor de Deus, bateu na porta, ela não abre. Se eu não me engano, ele voltou no rabino de novo, o rabino falou, vai ter que conseguir o perdão dela. Foi de novo, bateu na porta de novo, a mulher abre. Falou, o que você quer? Falou, que vim te pedir desculpa. A mulher falou, eu não perdoo você. Depois que você falou aquilo para mim, eu fiquei sem graça nos dias seguintes e nunca mais peguei o que sobrou de comida para os meus filhos. E durante anos faltou comida para os meus filhos. Durante anos os meus filhos passaram fome. Porque eu imaginava que talvez você ia aparecer e ia me humilhar de novo. O menino entendeu a gravidade, começou a chorar e ficou vermelho, azul, verde. Começou a chorar, falou, pelo amor de Deus, me perdoa, pelo amor de Deus. Começou a chorar desesperado. Na hora deu um clique nele e falou, você tem filho? Ele falou, tenho filho. Ele está em que idade? Eu tenho um filho que está em 13. Qual é o seu filho mais novo? Está em 13. Ele falou, olha, eu sei muita Torá, eu estou arrependido, eu ensino para o seu filho Torá de graça. Porque pela Torá, quando você vai alugar um professor, você paga. Eu ensino para ele Torá de graça, ajuda ele em qualquer questão e eu estou arrependido, me desculpa. A mulher falou, vou pensar, no final das contas decidiu ter bom coração e perdoou. Ela perdoou, em seguida o Steiper falou, você não precisa nem mais da minha bênção, você vai ter filho. E teve filho. Depois teve 1, 2, 3, teve vários filhos. O que trancou toda a bênção? Humilhou uma mulher pobre. Pessoal, tá claro ou não tá? Para todos nós, que todos nós, incluindo eu aqui que estou falando, que a gente saia dessa aula com a conclusão.
Como a gente pode fazer bondade com os outros o tempo todo? Como a gente pode fazer? Aqui em Israel, no meu prédio aqui do lado, tem um vizinho que tem furadeira. O que ele faz? Ele bota o telefone dele no jornalzinho do bairro. Quem quiser furadeira para pegar emprestado, principalmente para montar açúcar ou coisa de mitzvah, pode me ligar e pegar emprestado. E eu mesmo aqui em casa uma vez peguei a furadeira, liguei para ele, peguei. Isso é bondade. Se toda hora está se preocupando, alguém bate na sua porta e pede ovo. Não finge que você não ouviu. Tem ovo em casa? Dá, empresta. Ah, mas nem sempre ele devolve. Tá bom, pode ser que tenha um problema financeiro. Se você tem ovo em casa e talvez ele não tenha como comprar, ajuda ele, mais ainda. Bondade, sorriso. Procura responder bem as pessoas na rua. Não fica dando fora em ninguém. Depois, o desespero que está no nosso dia a dia, o estresse, joga num esporte. Joga na hora que você desabafa com o seu marido, você marido com a sua esposa. Mas não sair jogando em forma de xingamento fora nas pessoas no dia a dia. A gente está toda hora causando riscos, arranhões, cicatrizes na humanidade. A gente não tem esse direito. Fora o grande pecado e o trancamento de bênçãos que nós causamos com isso. Pessoal, para terminar, quero, obviamente, estar convidando você. Amanhã a gente tem a terceira e penúltima aula do módulo de maio. 11 de junho, nós começamos o próximo módulo de Torá. Acabamos em maio, 3 meses sobre Binei Noah, um diamante para Hashem. Se você quiser, você pode adquirir essas aulas todas à parte, mesmo não estando inscrito no curso. E você que entrar em junho, vamos ter 2 meses sobre kasher, sobre leis de kasher, sobre bênçãos e brahot da comida, da bebida, leite, carne, panelas, cozinha, tudo ligado à espiritualidade e Kabbalah, do que é permitido falar em aulas públicas, do que está ligado ao ato de comer. Kasher, fora que você vai receber um livro só sobre kasher e brahá, um livro de 100 páginas em PDF por e-mail, sobre todos os assuntos, já incluído na mensalidade. Você não pode perder. Entre em contato somente deixando o seu e-mail. Se você falar eu quero, não adianta. Coloca o seu e-mail completo direitinho aqui embaixo no Facebook e no YouTube. Eu vou estar entrando em contato com você em breve para te passar todas as informações. Dessa forma, você vai poder estar entrando no nosso estudo fechado. Uma aula por semana, em média uma aula por semana de 1h30. Você recebe um dicionário rápido, você recebe todos os módulos com as aulas explicadas, um programa que tem vídeo, áudio, todo mundo se vê, fácil de manuseio, maravilhoso. Você depois tem a gravação para você, entre aspas, para sempre. Falo entre aspas, que só a Hashem decide. E você tem um certificado que você recebe de mim a cada 6 meses. Só ganho. E o preço da mensalidade simbólico perto do que você vai ganhar. Não perca, pessoal. Entre em contato aqui embaixo, porque você vai aprender muita Torá. E se você quiser também adquirir a parte, esses 3 meses que fizemos sobre todas as 7 mitzvot do Binei Noah e suas ramificações, entre em contato também para adquirir essas aulas. Tá bom, pessoal? Quero terminar também convidando você a patrocinar o meu trabalho do Torá com você. Você patrocina o meu trabalho, você me dá força e chance de poder não ficar só ocupado com outros assuntos, como também poder ficar ocupado com este grande projeto. Você patrocinando me dá mais força para anunciar, para expandir as aulas de Torá, fazer com que eu consiga ficar mais horas respondendo pessoas, montando aulas, escrevendo artigos e podendo dessa forma ajudar ao público. Então o seu patrocínio é a ajuda que você vai estar dando a você mesmo e a todas as pessoas à sua volta. Entre em contato, pessoal, também dizendo quero patrocinar o seu trabalho. Você não sabe a mitzvah que você estará fazendo. Quero terminar dando uma brahá, que a Hashem sempre deu um mérito para a gente fazer bondade. Que todos nós que estamos ao vivo ou assistindo a gravação, saiamos dessa aula já procurando qual é a bondade que a gente pode fazer agora, tanto através de caridade, através de bondade com fala, com os olhos, com abraço, com palavras. Vamos procurar fazer coisas boas. Que a Hashem nos proteja sempre de todo qualquer mal espiritual, mental e físico. Que a Hashem sempre dê pra gente saúde espiritual, mental e físico, brahá e atzlahá. Que a Hashem sempre dê pra gente temor a Deus, pureza. Dê pra gente verdade. Dê pra gente bondade. Que a Hashem sempre
faça com que a gente tenha uma vida financeira estável, que nunca falte nada, que Hashem sempre dê muita brahá para as mulheres grávidas, para os partos em boa hora, com brahá e atzlahá, tanto para a mãe quanto para o filho, em todos os sentidos, e que Hashem dê para a gente o mérito de fazermos mitzvot, cumprirmos nosso objetivo espiritual, pessoal e geral, e vermos Mashiach Tzidkenu. Pessoal, vai Torá! Vamos estudar Torá, entra no meu canal do YouTube, estuda Torá, bota no carro, no CD, no áudio para escutar, no pendrive para o computador, antes de dormir, durante o trabalho, durante o dia. Vamos estudar Torá. Você sabe quantos assuntos tem no meu canal? Tem tanto assunto que praticamente 90% das dúvidas que você pode ter de Torá estão respondidas nas aulas do canal do YouTube. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, galera. Vamos que vamos, até a próxima aula, se Deus quiser, quarta-feira. E amanhã estamos juntos, segunda-feira, com todo o grupo do estudo fechado. É isso aí, pessoal. Tudo de bom, Kol Tov Leitraot, e até a próxima.